O documento 3D é uma ferramenta que você grava uma imagem do modelo 3D e pode utilizar informações técnicas, como textos, cotas, rótulos, linhas de chamada. Então nós faremos aqui, primeiramente, uma seleção com a ferramenta marca. Eu vou lá em planta, eu vou utilizar a ferramenta Mark Tool. Utilizando aqui essa ferramenta marca, com a opção negrito, eu vou utilizar o meu corte A como referência. Eu vou fazer um retângulo. Clico com o botão direito, mostrar seleção, marca em 3D. No meu 3D eu vou ter o meu modelo cortado. Preciso fazer um ajuste das camadas. Vou clicar aqui em um dos conjuntos. 3D portas abertas. Posso tirar esse mobiliário se eu quiser que não apareça cortado, né? Fica um pouco estranho. Então posso tirar também a camada mobiliário. E aí eu poderia gravar esse desenho. Vou escolher aqui um ângulo. Tem a opção de colocar aqui com essa ferramenta Horizontal View, eu faço com que as linhas verticais do meu modelo fiquem paralelas e eu não tenho um ponto de fuga onde pareça que o meu modelo está meio torto nessa imagem. Então, clicando nessa opção Horizontal View, ele ajusta as linhas verticais. Eu posso mover aqui com o Pan, que ele não muda essa linha vertical, e também com o Zoom. Apenas se eu der um Orbit é que ele pode tirar essa função. Aí, tendo escolhido a minha vista, vou clicar com o botão direito na área vazia. Eu tenho a opção aqui New 3D Document, From 3D. Novo documento 3D a partir do 3D. Eu vou manter essa referência ID e esse nome, criando esse desenho lá no Project Map. Aí você vê que ele cria um desenho, né, com linhas de desenho, e o que você precisa saber é que mesmo ele sendo uma vista fixa e tendo esse padrão de desenho, de achuras, de linhas, ele ainda é parte, ele é uma visualização do meu modelo real, do meu modelo BIM. Então, qualquer coisa que eu mudar aqui, ele muda no meu projeto em todos os desenhos. Então, se eu mudasse aqui, por exemplo, essa platibanda, colocasse ela mais alta, eu veria isso também em todo o meu modelo. Se eu for lá no 3D, se eu for em outros locais, eu veria isso. Então, vou dar aqui um Ctrl Z. Eu acho esse meu desenho lá no Project Map, 3D Documents. Posso gravar ele também lá no ViewMap. Tem essa opção de gravar aqui. Essa opção da escala, na verdade ele não vai ter uma escala definida, né? Porque ele é uma perspectiva, então ele não vai ter uma escala exata, né? Aqui é só uma referência. Então eu vou criar. E aqui eu posso definir, clicando com o botão direito, 3D Document Settings, as definições aqui do meu modelo 3D. Eu consigo definir lá no Model Display as mesmas funções que eu tenho em corte e fachada. Então, por exemplo, para elementos cortados, poderia colocar aqui uma superfície uniforme, definir algum tipo de material, vou deixar como nas configurações, ou poderia definir aqui uma pena, né, penas para os elementos cortados. Então, para linhas cortadas, eu poderia colocar, por exemplo, 0.4, e as achuras, colocar aqui uma achura preta e um fundo cinza claro, com 130, por exemplo. Então você teria todos os elementos cortados. Está mostrando ali agora a achura de concreto, com a linha preta e o fundo cinza.
Então, voltando lá, os elementos não cortados, eu poderia também colocar aqui canetas uniformes, por exemplo, 101 para todas as linhas vistas, e em vez de usar as cores próprias do modelo, eu poderia também colocar aqui uma pena uniforme, falar que tudo vai ser branco, né, as minhas achuras de fundo. Eu poderia também falar que os vidros não terão transparência, você vê aqui pelo guarda-corpo, né? Então, poderia tirar aqui a opção de transparência. Então, você tem ali uma série de opções de visualização desse modelo. Aqui, se eu estivesse utilizando já camadas compostas, poderia ficar bem interessante também. Se eu estivesse utilizando aqui revestimentos, né? Então, mudei aqui para um tipo de laje composta. Você teria também as paredes compostas. Poderia ser uma representação também muito legal. E aí eu tenho a possibilidade de utilizar as ferramentas de cota. Então, consigo cotar o meu desenho. Vou selecionar aqui, por exemplo, esses 2 pontos. Duplo clique. Aparece um martelo. Difícil, às vezes, é você conseguir colocar a cota no plano que você quer, né? No sentido aqui do eixo X e Y que você deseja. Então você tenta ajustar ali com zoom, tenta encontrar uma posição. Essa cota, por exemplo, eu vou diminuir aqui a distância. Poderia colocar um outro parâmetro, né? Definir aqui pela distância. Aí teria que ver qual a distância ideal. Poderia mudar, colocar o texto aqui em cima da linha. Então tem uma série de definições, de ajustes que você consegue fazer. Também considerando aqui também os rótulos, né? Clicando nos elementos aqui, ele vai me dar o material automaticamente, se eu tiver configurado lá no ID, conforme eu expliquei. Ou posso, dando um duplo clique, digitar aqui. Colocar as minhas especificações. Teria como colocar também cotas de nível, né? Então também posso colocar essa opção aqui da cota de nível. Teria ali as configurações, clicar aqui em uma borda da laje, duplo clique, depois tem um martelo e eu posso inserir a minha cota. Essa linha vermelha que aparece aqui, eu teria que tirar a linha de chamada, né? Esse é um tipo de cota que não precisa de linha de chamada. Então eu coloco aqui, na verdade eu coloco esse tamanho real aqui e 0. E aí eu poderia colocar aqui também, definir o tamanho do marcador, que é esse símbolo, essa simbologia que eu estou utilizando. Essas funções aí que nós já vimos. Então você tem esse tipo de desenho 3D e não necessariamente precisa ser um corte, né? E pode ser também uma perspectiva, inclusive uma perspectiva axonométrica, né? Que nós temos aqui no ArchiCAD. Então clicando aqui na axonométrica, vou pressionar o F5 para voltar com o modelo inteiro. Poderia gravar um documento 3D aqui de um ângulo da minha casa. Então eu posso, aqui por exemplo, com o botão direito, New 3D Document, eu vou criar, ele vai salvar ali com aquelas informações, com esse padrão de desenho. E aí eu poderia também aqui definir, né, então nos elementos em vista, colocar a pena uniforme, as superfícies brancas, a caneta uniforme para elementos não cortados 0.1, tirar a transparência. E eu tenho essas definições de desenho. Então você pode usar de diversas formas para a apresentação do seu projeto.